Boa tarde a todos. É com grande alegria que viemos trazer na tarde de hoje nossa pequena contribuição para mais um evangelho, né, para mais um papo fraterno da Associação Espírita Leopoldo Machado. Meu nome é Cainara dos Anjos, sou trabalhadora da casa e não me considero uma palestrante, mas eu espero de coração que todos possam aproveitar as reflexões que a gente vem trazer na tarde de hoje. E para o tema da nossa conversa hoje, escolhemos a ação da prece, que faz parte do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então, que possamos, antes de começar a nossa reflexão, pedir aos amigos espirituais, né, da nossa casa que possam nos inspirar, que possam nos auxiliar, que possam envolver a todos aqueles que se encontram aqui unidos por meio da tecnologia, né, mas unidos em coração e em pensamento, né? Então, para a gente começar as reflexões, né, da tarde de hoje, a gente gostaria de ler só o trechinho inicial, né, do Evangelho, que ele fala o seguinte: a prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para os outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. E aí o Evangelho ele nos convida, né, a refletir sobre a prece, sobre a importância da prece. E ela é um elemento tão importante, ela é uma ferramenta tão indispensável que a maioria das religiões, não podemos falar todas, mas a grande maioria das religiões do mundo, elas têm a prece como elemento essencial, né? Independente dos mais variados segmentos do cristianismo, nós vamos encontrar a prece como elemento de ligação entre o ser, né, o ser humano, né, o homem, a mulher, e a sua divindade. Por que ela é tão importante? Porque por meio da prece, nós conseguimos nos ligar a essa divindade e nos abstrairmos do mundo material no qual estamos inseridos. Então, por meio da prece, podemos buscar o socorro, o amparo e a orientação, né? Por isso que, independente da religião, a grande maioria delas vai ter a prece como essa ferramenta, como esse elo que permite a ligação de nós, né, dos seus fiéis, com a divindade, com o nosso Pai que está nos céus. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela vem nos trazer como esclarecimento acerca da prece os mecanismos de funcionamento. Ela vem nos trazer esses esclarecimentos acerca de como a prece ela se processa. E mais, ela traz a prece enquanto recurso eficaz e fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. E para a gente compreender o mecanismo de ação da prece, é preciso a gente entender que nós, né, todo o universo, ele está inserido num fluido universal. Da mesma forma que a crosta terrestre, que o nosso planeta, ele está envolvido pela atmosfera. Só que enquanto a atmosfera ela está circunscrita à crosta terrestre, né, ao envoltório do nosso planeta, o fluido universal ele se conta infinitamente e preenchendo todo o espaço do universo. E é por meio da mesma forma que a gente, quando emite um som, quando a gente fala e a gente emite o som, e esse som ele vai ser propagado por meio de ondas,
né, através do ar, por meio do ar, né, que está na atmosfera, o nosso pensamento, ele também é propagado pelo fluido universal. Então, o Evangelho e a codificação, as obras da codificação, elas vêm nos trazer esse esclarecimento, para a gente compreender a prece para além do seu sentido místico, né? Ela vem nos mostrar que, de fato, quando emitimos o pensamento direcionado a alguém, a alguma pessoa, a algum espírito, seja encarnado ou desencarnado, ou mesmo quando o espírito, seja encarnado ou desencarnado, direciona seu pensamento para nós, esse pensamento ele é propagado aonde quer que estejamos e aonde quer que a outra pessoa a quem estamos direcionando os nossos pensamentos, aonde quer que ela se encontre, esse pensamento ele chega até ela, justamente possibilitado pelo fluido universal, que preenche todos os espaços do universo. E essa transmissão de um ser para outro por meio do pensamento, ela se dá por meio dessa corrente fluídica. E a codificação ela vem explicar, né, as obras da codificação como um todo, e no caso especificamente o Evangelho, que é onde nós tiramos, né, os principais elementos para a nossa reflexão, ele nos traz que essa energia, né, essa energia da corrente fluídica, ela vai estar em relação direta com a energia do nosso pensamento e da nossa vontade. E é por meio dessa corrente que se dá, inclusive, a comunicação entre os espíritos. E nesse sentido, né, André Luiz nos traz na segunda obra da sua coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual, sobre psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos traz, no livro Mensageiros, uma passagem da assistência que se dá por meio da prece, né? Numa reunião para auxílio aos espíritos assistidos, no posto de socorro, no plano espiritual, no qual André Luiz e o seu orientador, Aniceto, eles estão fazendo, né, um estágio, é feita uma reunião com todos os trabalhadores daquele posto e é conduzida essa prece, é direcionada a prece em assistência a esses espíritos. E aí, Aniceto, né, o orientador de André Luiz, ele explica o seguinte: na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E aí ele ainda fala mais adiante. Conforme vira, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus,
sobre os que oram nessas tarefas benditas. Fluem das esferas mais altas os elementos força, que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, nessa passagem, Aniceto ele traz para André Luiz, né, esse maravilhoso esclarecimento acerca da prece, e ele faz referência à produção desses elementos força, que se dá por meio da prece. E como por meio da prece a gente consegue se conectar não só com bons espíritos, mas principalmente com o nosso Pai, né, com essa divindade, com o nosso Pai que está nos céus. E ainda mais refletindo sobre o Evangelho, também sobre essa passagem que eu acabei de ler, a gente vê que a prece ela pode exercer ação direta e positiva, sujeita à vontade de Deus, sempre sujeita à vontade de Deus. Mas ela tem uma ação direta sobre aquilo que a gente está pedindo. Se a gente pede com força, com fé, com vontade, com confiança e principalmente com um coração repleto de amor. E aí a gente uma outra reflexão importante, né, se dá acerca de que mesmo que Deus, né, o Deus ele vai conhecer todas as nossas necessidades. Ele conhece aquilo que passa no íntimo de cada um de nossos filhos e sabe até mesmo mais do que qualquer um de nós aquilo que nós de fato precisamos. Mas mesmo que ele conheça todas as nossas necessidades, mesmo que ele conheça o nosso íntimo, a prece ela é importantíssima, né? Ela vai ser útil para promover justamente esse concurso dos bons espíritos, para nos proporcionar essa ligação com esses espíritos bons por meio da nossa elevação do padrão vibratório, ou desses elementos força, como Aniceto fala no livro Os Mensageiros. E aí também trazendo uma outra referência para a gente poder refletir também sobre a prece, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai nos trazer, né, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, se pela prece a gente consegue sintonizar com os bons espíritos, né, se a gente traz a prece como um hábito diário nosso, a gente vai trazer para a nossa proximidade, a gente vai trazer por meio da afinidade, por meio da simpatia, esses espíritos que vão comungar com aqueles pensamentos que a gente está emitindo. E essa passagem ela traz ainda mais, né, que na vida, né, estamos todos sujeitos a diferentes provações, né? Todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Em transição, em transformação, a caminho do mundo de regeneração, mas ainda assim um mundo de provas e expiações. E como um mundo de provas e expiações, estamos todos sujeitos aos males, tanto aqueles que a gente não pode evitar, que a gente não tem como evitar, mas também aqueles que são resultados da nossa imprevidência, da nossa forma de agir, né? Que são consequência da nossa forma de atuar no nosso dia a dia. E para o primeiro caso, a prece ela traz uma importante contribuição, porque mesmo que a gente precise passar por determinada situação para a nossa evolução, né? Se a gente tem se algo está no nosso caminho para nosso desenvolvimento espiritual, né, se a gente não tem como evitar, a prece ela vai ser um recurso fundamental para nos dar a força moral, né, para fortalecer a nossa fé e passarmos por essa prova, passarmos por essa dificuldade com com um pouco mais de leveza, né? Nós vamos ter essa fortaleza moral para ultrapassar e para vencer esses obstáculos, para vencer essas dificuldades.
E para aqueles males para os quais a gente pode evitar, a prece ela vai nos ajudar a resistir a esses maus pensamentos, né? Até porque a gente precisa lembrar que Jesus nos convidou a todos a orar e a vigiar. Então Jesus já trazia, né, a oração e a vigilância como elementos fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Porque por meio da oração, a gente consegue atrair os bons espíritos para o nosso lado, a gente consegue esse sustentáculo das boas resoluções e a inspiração, né, nos bons pensamentos. A gente atrai essa inspiração, a gente atrai os bons conselhos do nosso anjo de guarda e de todos os espíritos que conosco têm afinidade. E ainda tem uma outra finalidade a prece, que é evitar que a gente propague esses maus pensamentos, que a gente permaneça por um determinado tempo alimentando o orgulho, a inveja, a cólera, que são sentimentos que estão presentes no nosso dia a dia. São sentimentos que a gente está sujeito a sentir, que a gente está sujeito no nosso dia a dia a experimentar, a vivenciá-los. E a oração, ela não vai nos ajudar. A oração, ela vai nos ajudar a nos manter no caminho correto. A oração vai nos ajudar a ocupar a nossa mente e não dar brecha, e não dar um espaço maior do que devido a esses pensamentos negativos. E aí ela vai ter também essa finalidade, né, de nos manter em conexão com esses espíritos amigos, que estão sempre ao nosso lado. Mas é importante a gente refletir e a gente pensar que a gente vai atrair esses bons espíritos que estão sempre dispostos a nos aconselhar e a nos inspirar sempre no bem, mas devido ao livre-arbítrio que cada um de nós somos dotados, vai caber a cada um de nós escolher aceitar ou não os bons conselhos. E o livre-arbítrio ele é importante porque o mérito ele deve ser nosso pela escolha entre o bem e o mal. Até porque a evolução, o nosso crescimento, a nossa caminhada é uma caminhada que se dá de forma individual. De forma individual, mas a gente também pode contar com esse apoio dos amigos não só encarnados, mas também os amigos desencarnados. Um apoio que é importante, desde que a gente abra espaço para que esses amigos, esses bons amigos, eles possam atuar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, seguindo a nossa reflexão, né, um outro elemento que a gente traz também é que no Livro dos Espíritos, né, Kardec também, ao questionar os espíritos, na questão 658, né, acerca da prece, os espíritos eles vão responder que a prece, independente da circunstância, ela vai ser sempre agradável a Deus. Mas aí ele estabelece uma condição, né? Os espíritos eles colocam, né, que a prece ela vai ser sempre agradável a Deus, mas aí colocam, estabelecem que ela vai ser sempre agradável a Deus, desde que ditada pelo coração, pois a intenção é tudo. E aí a gente traz um novo elemento, mais um elemento para a gente refletir sobre a ação da prece e sobre a importância dela. Que para a oração, para que ela possa ser válida, né, a nossa emissão do pensamento, essa relação mental que é estabelecida no momento que a gente ora, no momento que a gente se posiciona para realizar uma prece, ela deve estar aliada ao sentimento. E aí eu me lembro assim muito claramente de que desde criança eu sempre ouvia, né? E muitos de nós muitos de vocês também já devem ter ouvido, né? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aí a gente pode fazer uma analogia também ao pensamento. A gente vai emitir o pensamento de acordo com os sentimentos que a gente traz dentro de nossos corações. E para que a prece ela seja de fato válida e de que fato ela seja agradável a Deus, ela precisa ser dita com o coração,
né? Não importa a quantidade de palavras que são proferidas. O que importa é aquilo que vem de dentro de cada um de nós, no momento em que a gente se posiciona para orar. E além dessa disposição, da vontade, né, do sentimento, mais um outro elemento também é importante para que a prece ela seja de fato esse recurso que os espíritos colocam como indispensável e muito eficaz para o nosso desenvolvimento espiritual, que é aliar a prece à prática da caridade, né? Até porque os impulsos da caridade, eles vão dar à prece toda a sua força. E é muito importante, né, faz-se muito necessário, não só pensar no bem, mas trabalhar no bem. Lapidar os nossos sentimentos em busca do bem. Ainda assim, a prece ela vai ser um valioso auxiliar para aquele que busca esse novo padrão de vida espiritual. Então, é muito importante a gente manter o nosso pensamento, né, naquele padrão vibratório, que a gente possa trabalhar para que aquele pensamento, né, para que aquela disposição, ela se consolide em nosso coração e que, de fato, né, essa mudança de pensamento, ela esteja aliada a uma mudança na nossa forma de sentir, isso é possível através do trabalho, da prática do bem. E quando a gente fala da prática do bem, desses impulsos da caridade, quem de nós não é convidado, quem de nós não tem uma oportunidade no nosso dia a dia para essa prática do bem? Porque geralmente quando a gente fala a prática do bem, os impulsos da caridade, a gente pensa sempre na ação de dar, materialmente falando. Mas quanto de nós, no nosso trabalho, no nosso círculo social, dentro da nossa família, nós não somos convidados a dar paciência, a dar o nosso tempo para ouvir um irmão que está queixoso? Quantas vezes a gente não é convidado a doar a nossa indulgência para aquele irmão que nos chega, né, carregado de amargura, carregado de sentimentos negativos, né? Então, todos nós temos a oportunidade de praticar o bem, né? Não precisa sair externamente para isso, né? Em todos os momentos e todas as oportunidades, né, em todos os nossos dias, se a gente parar um pouquinho para refletir, somos constantemente convidados a essa prática do bem. E essa prática do bem, ela pode ser um exercício, ela pode não. Ela deve ser um exercício indispensável para essa mudança, para que a gente faça essa busca, né, e para que a gente possa alcançar esse novo padrão de vida espiritual, que é a nossa finalidade. Até porque a oração, ela está muito associada, e o Evangelho vai trazer, a relação da oração ao merecimento, né? Nós temos que angariar, né, as nossas virtudes para que possamos ter o merecimento naquilo que é solicitado, naquilo que é pedido por meio da prece. E é importante a gente ressaltar, quando a gente fala da questão do merecimento, que a gente deve buscar, a gente deve se dispor a alcançar essas virtudes, não quer dizer que a gente só vai ter esse merecimento, a gente só vai poder orar e a gente só vai ter as nossas orações atendidas quando a gente tiver angariado todas as virtudes. Até porque estamos aqui em processo de caminhada, né? Somos todas aprendizes na escola da vida, somos todos alunos da escola da vida, né? Então, a gente tem que buscar essas virtudes, é um processo que a gente vai buscando no nosso dia a dia, a gente vai buscando ao longo do nosso caminho. E isso também é válido, né? Porque Deus ele vai levar em conta a nossa intenção caridosa. Pois quando oramos, quando oramos e nos colocamos em posição de humildade, reconhecendo que ainda somos aprendizes,
que ainda estamos, não temos todas as virtudes, mas nós estamos nos esforçando para isso, né? Até porque o próprio Evangelho diz, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né, em alcançar as qualidades do homem de bem, né? A gente se reconhece enquanto espírita pela nossa força de vontade, pela nossa disposição em promover essa mudança, em promover essa evolução. Não que a gente tenha chegado e a gente tenha alcançado. E aí, como eu estava falando, quando a gente ora, né, nos dispondo, nos colocando nessa posição de humildade, os bons espíritos, eles vêm em nosso auxílio para atender aquilo que está sendo pedido por meio da prece. Seja como intercessores, seja nos proporcionando uma força excepcional, quando isso for julgado útil, né? Se a gente parar para pensar direitinho e para refletir, a gente vai encontrar na nossa história, na nossa caminhada, aquele momento, né, que a gente estava passando por uma dificuldade e que a gente fez essa oração com força de vontade, fervorosa, né, trazendo esses bons sentimentos do nosso coração à tona, a gente vai ver que a gente não estava sozinho naquele momento, né? Que a gente, naquela posição, a gente ganhou um auxílio, né? A gente ganhou essa força extra que veio de algum lugar, né? E essa força extra, ela vem, meus irmãos. Essa força extra, essa força que vai além das nossas disposições naquele momento, ela chega por meio da prece sincera e fervorosa, né? Acreditando de fato naquilo que a gente está fazendo, acreditando de fato naquilo que a gente está solicitando, né? Naquele momento da oração. E o poder da prece, né, essa oração, ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Porque o poder da prece, ela está no pensamento e não vai depender nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita, né? Não precisamos esperar um determinado momento, não precisamos de estar em um determinado local para fazermos a oração. Não precisamos de palavras bonitas, não precisamos de palavras difíceis, né? Desde que ela seja feita com o coração. Claro que o recolhimento, estar num lugar silencioso, estar num lugar mais tranquilo, ele vai nos ajudar a entrar em sintonia com o nosso eu interior, né? Em sintonia com o nosso eu interior e com o nosso Pai, né? Que está nos céus. Ele vai nos ajudar a fazer essa concentração, mas ela não é indispensável. Ela pode ser feita em qualquer lugar. Até porque Jesus já dizia, né, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falar em serem ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos os perderdes. Então, Jesus ele já nos trazia que a oração ela independe das palavras que são proferidas. Ela está relacionada com o nosso pensamento, com o pensamento que é emitido e com o sentimento com o qual nós carregamos esse pensamento, com o sentimento e com essa força de vontade. E ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer ocasião, em qualquer local. Ela pode ser feita sozinha, em grupo, né? E aí a gente sabe que, claro, que em grupo, né, essa ação, quando um grupo de pessoas se reúnem para orar, para direcionar seus pensamentos ao alto, né, a força ela é multiplicada.
Mas a prece, a ação da prece, ela vai ser mais poderosa quando aqueles que ali estão reunidos, eles vão fazer a partir da associação de coração no mesmo pensamento e tem a mesma finalidade. E aí o Evangelho vai fazer uma comparação, inclusive, nesse trecho do Evangelho, que podem estar reunidas 100 pessoas, mas se aquelas 100 pessoas não estiverem, de fato, ali, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, né, aquela oração ela não vai ter a força que poderia ter. E num grupo menor, né, mesmo que esteja um grupo menor, mas que se esse grupo menor de 10 pessoas, se aquelas 10 pessoas, elas estão ali reunidas com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, aquela oração daquelas 10 pessoas vai ser muito mais poderosa do que aquele grupo de 100. Porque Jesus ele já dizia, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, Jesus ele já nos dizia, né, que independente de onde a gente estiver, se a gente estiver reunida com uma, com 2 pessoas, com 3 pessoas, mas se aquele pequeno grupo, por menor que seja, mas se ele está ali reunido com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, acreditando naquilo que está unindo-os e orando com a mesma força, né? Aquela oração, Jesus estará presente. E essa reflexão é importante para esse momento em que estamos todos sentindo falta, né? Sentindo saudade da nossa casa, em que não podemos estar naquela aglomeração que a gente gosta, com os abraços fraternos, né? Com o calor humano, né? Nas palestras. Né? É um momento que todos estamos sentindo falta, né? Do nosso amigo, né? Dos nossos amigos, dos nossos companheiros de jornada. Mas Jesus, ele dizia, né, que a gente pode não estar ali presente fisicamente, mas se a gente está emitindo o nosso pensamento, se a gente está orando junto, a oração ela também vai ser essa ferramenta que vai nos aproximar. E a tecnologia ela vem ser essa maravilha, essa ferramenta maravilhosa e que nos faz com que a gente possa estar mesmo distantes fisicamente, mas que a gente possa pelo menos se ver, que a gente possa se escutar e ter essa certeza, né, de que por mais que a gente não esteja fisicamente próximos, estamos ali unidos em pensamento, unidos com o mesmo objetivo. E a oração, ela proporciona isso, meus irmãos. A oração, ela pode nos aproximar, a oração, ela pode nos manter em conexão, fortalecer os nossos laços. Então, que possamos incorporar essa mensagem em nosso dia a dia, que possamos, de fato, orar acreditando que o nosso irmão, os nossos amigos espirituais, eles são atraídos por nossos pensamentos, que eles são atraídos pelos nossos bons pensamentos, pelos nossos bons sentimentos, por meio de nossas orações, que a gente pode trazer para junto de nós o concurso dos bons espíritos, por meio dessa emissão de pensamento, por meio da súplica, que vai ser sempre ouvida, desde que seja feita com sinceridade, com o coração aberto, com o coração sincero, direcionando e ele vai nos escutar. E essa oração ela pode ser feita de distintas maneiras, né? Podemos usar distintas ferramentas para nos conectar, e uma que é bastante poderosa é a música, né? É a canção. E existe uma canção, né, que me toca bastante porque ela traduz a, a beleza que é a oração. Essa canção ela traduz a sinceridade e o poder desta súplica. E eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje convidando a todos para ouvir essa música, para prestar atenção em sua letra, né? E que possamos fazer essa súplica a Jesus, sintonizando nesse mesmo padrão vibratório.
que todos possam ficar, né, envolvidos, né, por essa energia de paz, nessa energia de luz, e que possam receber as bênçãos em cada um dos lares que estão aqui reunidos na tarde de hoje. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa ter recebido o convite do nosso querido Alisson, através de Leopoldo Machado, para fazermos uma reflexão através da prece, nesse momento tão difícil de todas as nossas vidas, onde famílias estão sendo dilaceradas pela dor e às vezes a dor traz a incredulidade. Então, depois de passarmos tanto tempo, né, longe uns dos outros, eu creio que a maior força que a gente pode ter é a força do amor de Deus, porque é uma força que salva, que liberta, que nos dá ânimo, que nos revigora. Então, nesse momento, meus irmãos queridos, fechemos os nossos olhos e oremos
por nós mesmos, pela nossa família, pelas pessoas que perderam entes queridos com essa famigerada epidemia. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar os nossos corações, a fim de que nós possamos compreender essa fase difícil. Então, cerremos os nossos olhos e oremos. Amado Mestre Jesus, Pai misericordioso de todos os mundos do universo, nós te pedimos, Senhor, neste momento, que a tua paz, o teu amor, a tua bondade e, sobretudo, a tua misericórdia recaia sobre todo o universo. Que nesse momento, Senhor, os espíritos de luz, comandados pelos altos escalões, por vós destinados, possam chegar em cada lar e dar a cada ser humano aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência do espírito, para a sua credulidade, para o amor e para que a sua fé seja aumentada. Te pedimos, Senhor, te rogamos que o amor seja derramado por todos aqueles que têm fé, para que essa fé, aumentada 1000 vezes, alcance todas as pessoas. Mas te pedimos também por aqueles que perderam suas fés, por aquelas pessoas que se sentem derrotadas, sem amor, sem misericórdia. Abraça todas elas, Senhor. Nós te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por todos nós e que ao morrer naquela terrível cruz, sabendo da nossa fragilidade, ainda nos perdoou. E assim pedimos teu perdão, tua paz e tua luz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.